já utilizava os jogadores ali desde a pré-temporada. Então, tem um time numa rotação e outro tentando subir essa rotação para o planejamento do que vai ser 2024. E olha quem volta lá, ó. Viu lá? Pirata Verrete, é o time completo também, né? O que, assim, é inegável, isso não diminui nada a liderança do Fluminense até agora. O Fluminense ganhou dos mais frágeis, dos mais fracos. Agora, o Clássico tem um outro tipo de, além de repercussão, de outro tipo de nível de jogo. O Fluminense vai fazer o primeiro Clássico no ano. O Vasco hoje, depois Madureira, aí o Fla-Flu e o último contra o Botafogo. Esses jogos, principalmente, contra Vasco, Flamengo e Botafogo, esses jogos vão dar uma noção para o Diniz um pouco mais real do nível do time nesse momento. É um time muito bom, campeão da América, atual bicampeão carioca, mas ganhou de times mais frágeis. Até se deu o luxo de ganhar, às vezes, com o time B, com o time C. Contra o Vasco hoje é o time completo, porque o Diniz sabe que o Clássico, na primeira fase, pro trabalho dele, pro time que ele está dirigindo, tem um outro nível, uma outra exigência. Olha as imagens aí mostrando que o Vasco vem forte, diria o professor Celso Zelt. Você treina assim também, Prats? Não. Todo mundo dedicado na musculação ali. Nós temos as prováveis escalações de Fluminense e Vasco de tanta gente para um estádio Mário Filho. Coisa linda, né? Que é a estátua do Bellini. Alvo de muitas críticas em relação ao gramado, né, Bel? Veremos hoje, sempre. né? Mas também, né? Você sabe que eu gosto, né, de citar jogadores antigos, jogadores que fizeram história em seus clubes, para falar, por exemplo, do Fluminense de tanta gente. Mas tem que ter o hino cantado pelo professor. Fluminense, O Fluminense de tanta gente que eu vou falar hoje é o Fluminense de Paulo Henrique Ganso, de Cano, de Fábio. Fluminense campeão da Libertadores de 2023. Vocês acharam que eu ia falar o quê? Fluminense de Marcelo, que falaram que no futebol ele já estava ali velho, já não ia render. Só qualidade Achei técnica. que você ia falar da máquina do Rivelino. Eu falei da máquina de 2023, da campeão nova da máquina, Libertadores. da nova máquina. É o novo Flu. Esses que eu citei estarão em campo. Olha aí, Fernando Diniz é o técnico. Dinizismo com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo. Isso mesmo, Thiago Santos e Felipe Melo. Dinizismo é ousadia. Isso. André, jogador de bola. Martinelli. Por enquanto, de volante ali o André. Dependendo do que acontecer no jogo, ele recua no lugar dos dois, que, aliás, nem zagueiros são volantes. Exato. De origem. Paulo Henrique Ganso desfilando sua elegância em campo. Keno, Cano e Arias, que corre mais do que Ivana Negrão e Pai Vicari, os grandes maratonistas dos canais ESPN. Joga muito e corre muito. Esse é o provável Fluminense para enfrentar o Vasco de tanta gente. Viu, Abel? Só vou citar dois, Roberto Dinamite e Edmundo. Diga. E o Fluminense que vai ter hoje, como novidade nos relacionados, o Ian Lucumi. Meio atacante que veio do Boca Juniors, né? É um jovem, diferentemente dos outros que são mais experientes que chegaram. O Lucumi está no banco contra o Vasco. E agora preciso dar a introdução do Vasco também, que é a introdução do hino de Portugal. Vasco de Ramon Dias. Com Léo Jardim, João Vitor Medel e Léo. Léo Pelé, né? Segura. Não, Léo, pode seguir. Só Léo, pode seguir. Pode ser Léo Pelé? Não. Foi Léo Pelé? Ele já pediu para ser Léo. Ah, então Léo só. Então tá bom. Paulo Henrique, é melhor assim, né? Melhor. Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames, tá certo a minha pronúncia? Correto. Galdames. E Lucas Piton, que o professor tanto elogia. O melhor jogador do Vasco, Lucas Piton. Como é que é? Agora veja esse... Você conectava quando ele jogava no Corinthians. Repita! Agora veja ali quantos zagueiros tem. Repita! Quantos zagueiros 3. tem? Mas é bom que o senhor agora tá dando o braço a torcer. Parabéns, professor. Quem é que segura a barra dele lá na esquerda, se não é um ex-lateral esquerdo? Léo? Parabéns, Se não segurava a barra dele no Corinthians, a culpa não era dele. Mas o senhor cornetava o Piton. Eu não cornetava, eu propunha 3 zagueiros e botar ele para jogar de ala, que é o que o Vasco faz. O Vasco da gama de tanta gente também, com David, com Paier, jogador, 7, 8 quilos, mais levinho. Como é que é? Paier. E Verrete, o pirata. Esse é o Vasco para o jogo de logo mais. Rafael Prats, que estará hoje ao lado de Oscar Ulisses, brilhando em São Paulo e Santos, que será assunto daqui a pouco. Agora ainda é Fluminense e Vasco. Então, veremos. O Ramon Dias, me parece, tem uma proposta parecida com o que o Vasco apresentou contra o Flamengo. Um time que consiga marcar muitas vezes no próprio campo, tem uma saída mais rápida para contra-atacar
E contra o Fluminense, não tem muitas opções diferentes a não ser essa. Você confiar muito no poder defensivo do seu time, poder de marcação, né? Os jogadores muito concentrados, um time bem posicionado para se defender e jogar realmente roubando a bola e saindo com rapidez. Me parece que o Vasco tem a proposta para fazer isso. E fez bem contra o Flamengo. Né? Veremos hoje contra o Flu. Obviamente, a bola vai passar muito pelo Payet, que carimba todas do meio para frente. Não tem como você ter um jogador como o Payet e não contar com o Payet para armação de jogadas, para criar chance. Eu acho que isso é absolutamente natural. O Vasco pode fazer um jogo bom, sim. O Vasco vai ser exigido defensivamente hoje, talvez mais do que foi contra o Flamengo, pelo volume ofensivo do Fluminense, mas tem condição de fazer um jogo bom para tentar ganhar no Maracanã. Primeiro nome é Dimitri Payet? Dimitri Payet. Jogaria no seu time? Sim. Jogaria, né? Sim, até porque quando perde um lá nessa posição... Você ia tirar quem? Daqui a pouco eu vou falar, na segunda hora. Então tá bom. Você admite que seu time precisa... Boa, essa foi muito boa, prof. Temos tela aí, ó. Tá jogando fino. Números de Payet no Campeonato Carioca. 1 gol, 1 assistência, 16 finalizações, 6 delas no alvo e 7 chances criadas em 4 jogos disputados. Natália Ferrão. É o cara diferenciado, né? Na temporada passada tinha uma questão de adaptação e já demonstrava que com ele o Vasco ganhava muito tecnicamente, sem ele o Vasco perdia absurdamente. Fez gols importantes, deu assistências importantes para a campanha do Vasco na permanência da Série A na temporada passada. E aí, dentro de um contexto em que ele começa a temporada, né, muito abaixo do peso que ele chegou na temporada passada, já ali entendendo melhor a dinâmica do que é o futebol brasileiro, já mais afeito ao que é o Vasco, ele tem tudo para continuar fazendo o que ele está fazendo. É um cara técnico, que joga de cabeça erguida, que consegue enxergar lugares no campo em que os seus jogadores têm que se adaptar, entender a inteligência dele para ocupar esses espaços que ele acha. Ele é um cara diferenciado e os vascaínos têm razão de ter uma expectativa muito grande no que ele pode fazer na temporada. Óbvio que o Vasco precisa de reforços, precisa de jogadores para compor esse elenco e ajudar, porque ele sozinho, em determinado momento da temporada, com tantos jogos, fica difícil. Mas é um cara diferenciado. Um dos reforços que já chegou ajudando, como diria o Prates, é esse que está aí na tela, o Galdames. Sim. Era o cara que o time pedia. O time pedia um cara ali, claro, é muito cedo, começou a primeira impressão. Vai chegar o Sforza também. Ótima, tem a opção do Sforza. Outra coisa que o time pede é aquele companheiro de ataque lá na frente. O time com Payet e Verratti é outra coisa, o vascaíno sabe, né? É da água para o vinho. E tem essa condição do Piton como escape, em geral, mandando bolas para o Verratti. Imagino que o jogo vai passar muito por isso, né? Um Vasco pensando primeiro em conter, para depois sair. Mesmo contra o Flamengo, o Vasco investe uma boa parte do jogo nessa contenção e melhora quando faz essa contenção com um pouco mais de coragem, marcando a saída lá na frente. Se o Ramon conseguir esse equilíbrio, ele pode fazer frente ao Fluminense nesse jogo de hoje. Vai ser um belo duelo. Quero mandar um abraço para grandes vascaínos que sempre nos assistem. É mesmo? Como meu companheiro Fábio Azevedo, grande narrador no canal Fanático Vascaíno. Fábio Azevedo sempre nos assiste, obrigado pela audiência. Também o Favarato de São Janu é outro esse que está sempre conosco. Por aí. Tá mesmo. Vamos ver se ele tá recuperado, porque esse aí se esbaldou nos blocos carnavalescos e tal. Tem que avisar que é 9h30 o jogo, hein? Senão numa dessa ele tá achando que é carnaval ainda e vai perder a hora. Hoje é Carnavasco. Carnavasco? É Carnavasco. Emenda que o Vasco está precisando. E um abraço para fechar aí os abraços para torcedores, para Douglinhas das Laranjeiras. Esse é tricolor. Sempre conosco, grande tricolor. Chorou muito no título da Libertadores. E depois dos abraços chegou aquela hora esperada, professor Prates Celso, adora. Natália Ferrão e principalmente Prates adora. Rafael Prates, hein? Porque agora é o nosso Sai do Muro. Temos a vinheta? Olha aí a estrela. Ô, Belo. Ah, não, antes tem a participação do Fã de Esportes, é isso? Vamos dar uma olhada o que a Olha galera... quem voltou, Prates. Ah, não acredito. Igor Brunelli. Rapaz. Bom dia. O nosso calabreso tático e polivalente Prates. Só de calabreso pegou, né? Eu nem sabia o que era isso, Abel. Pois é, agora Não sei tem o que é esse calabreso. Eu conhecia calabreso. Calma, Calabresa. Pode seguir, pode seguir. Calma. Você gosta de pizza de calabresa? Então, mas de calabresa eu não conhecia. Então, o Prates, segundo o Igor Ah, é? Brunelli, você, Prates, disse a ele
Muito Nada feliz se que o diverte. Vasco perdeu o saca brasileiro, que é o PEC. Calma. E está fazendo falta. E que o Zé Gabriel lembra muito o Tchouaméni. Ó, que isso, jogador de bola. Eu gostei, pratos animado, pois camarote de Sapucaí. Você encontrou, você foi para Sapucaí? Não, é alguém muito parecido comigo. Tinha um Ele amigo tem meu essa que era o mania. seguinte. Você achava Tem que era o irmão gêmeo, cidadão. né? Você achava que era o cidadão que estava lá. Olha, esse cidadão tá. Ele falou, não sou eu. É alguém muito parecido comigo. Pode ter acontecido. Igor Brunelli gosta muito de você. Gosta, ele manda mensagens carinhosas. Ele sempre te cita. Direcionado. Zé Carlinhos do Vai Vai, vice-presidente, também é seu fã. Falou pra obrigado, mim, Zé. Gosto muito do Um abração. grande corintiano, Zé Carlinhos. Vamos pro Sai do Muro, então, já que tanta gente gosta do Rafael Prats? Que perigo, hein? Ele é estrela de... Isso é um perigo, hein, Rafael? Prats Vai é a criando estrela do Sai do Muro. expectativa, depois, não era tudo isso. Nós estamos pensando em mudar o nome do quadro para a Hora do Prates. Já aviso que mudei minha postura para o Sai do Por quê? Muro. Ah, é? Estou conservador. Ué, Sem ousadia, eu vou ali... bem- Até o final do ano? vale empate? Não, hoje. Ah, só hoje, Hoje entendi. não vale empate. Achei que era até o final do ano já. Solta a vinheta. Na Vamos passagem. lá. Você Não tá- aproxima você- muito Hoje assim. ele veio com a Você tava barba mais igual a jovem. da vinheta. Você tava mais jovem É, naquela o tempo época. vai passando, o tempo é implacável, Nath, você não tem noção. Eu não tenho. aproxima muito assim. Eu tenho. Não aproxima muito assim. Pode começar o quadro. Dá Tô uma pronto. TV digital, né? Tô pronto, essas tô coisas. pronto, tô pronto. Foi legal que emendou a ajeitadinha do cabelo É. de hoje com a. É, Você percebeu como Vocês encaixou a imagem? Você tá pronto? Tô pronto. Vale empate? Ih, Você abre. começou. Você viu o Fluminense. que ele perguntou? Se vale empate. Não, nem responde. Você viu Ah, que eu você fingi tá que de não ouvi. brincadeira. Vai. Eu acho que vai empatar. Mas como não pode falar empate, minha segunda opção seria Fluminense 2, Vasco 1. Poxa, o placar que eu ia falar, hein? Então fala outro. Não imita, não. Tá demais. Porque semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada, antes do Carnaval, teve Flamengo e Botafogo. Semana Foi. passada. E eu Aquele que só o pensei Eugênio- comigo. Deu corte, hein? Eu pensei comigo. Devem ter me xingado Deu corte. muito, né? Deu corte? Deu. Eu nem olhei. Não, mas também fui xingado, Abel. Seja você também bem-vindo. foi? É. O torcedor do Sou solidário Flamengo a você. adorou a Porque gente eu falar que o fui Botafogo lá e é- apostei Botafogo 3-2. Pensei, Botafogo vai se superar, apesar do Flamengo Luiz ter um Henrique estava elenco melhor. estreando, a gente contando com o Luiz Henrique. Você tá apostando nisso desde o final da temporada passada. Ainda Vai falei superar, assim, vai 2-0. Lembra que eu falei 2-0 Flamengo, 3-2 Botafogo de virada? Errei completamente. Então agora eu vou no básico. O Fluminense, para mim, tem mais time. O Fluminense vai ganhar. Mesmo placar do Pratos. Gostei, vou imitar o Pratos, O apesar dele Fluminense ter vai falado. ganhar. Eu vou ficar. Não, Louco vai da cabeça. jogar. Vai jogar. vai. Vai jogar. Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. Fluminense 2-1, tô com o Pratos. Natália Ferrão, seu palpite. Acerta sozinha essa, Nath. Vai. Arrebenta. Ela acertou sozinha. O Vai. Flamengo Botafogo. Clube de Regatas Vasco Eu da não Gama. tava aqui? Ah, não tava? Então não foi ela. Quem foi Não, que foi acertou o Eugênio. sozinho? Ah, foi o Eugênio. Eugênio Eugênio Ele Leal. acertou 1-0. Massa Rubro-Negra gostou dele. Xingou a gente até, Abel. Eu gostei bastante. Nos xingaram muito? Muito. É só um palpite, fala pra eles. mas agora é a uma Nath. brincadeira. Ele se Nath que eu ia falar. ofende, ele se ofende. Não se ofende. Agora Torcedor não do quero Vasco, nada, bro. não fica ofendido, é só um palpite. 3-2. Pra quem? Vasco. Ah, ela quer acertar sozinha. Olha, pegou o meu, não o meu palpite, Briga pegou o na meu certa. placar. Porque eu acho que vai ser 3-2 Fluminense. Vai ter muito gol. É que não pode empate, mas eu tava com o Pratos. Obrigado, Pra mim, Nath. esse clássico tá com bem-vinda. cheiro de nada. Obrigado. E quando o Fluminense fizer o 3-2, o Diniz não vai ter nem goleiro mais. Vai Como assim não vai mandar ter todo mundo pra frente. Caramba, 3-2. tá pior do que eu, hein? 3-2 Flu. Então, 3-2 para o Flu. Eu e o Prates apostamos 2-2 para o Fluminense. Não, e Não, 2-1. 2x1. Ó, você tá Eu indo... falei 2-2? Falou. Como que pode ser Não, às 2-2 vezes para o você Fluminense? joga pior e empata o jogo, é um empate que tem sabor de vitória. Eu conheço como é que é isso daí, Abel. 2x2, às vezes, pro time que empata, dá a impressão que 2-2 pra É, quem? né? 2-1 Fluminense e Natália, 3-2 Vasco. 3-2 Vasco. Vamos para a fotinho? Print. Vamos. Aí 3. Aí eu. Que isso aí, Pratos? É assim? Não, é que F360 palpita, vai dar corte, hein? 2. Acho que vai dar corte. O pessoal vai subir pras redes. É. E eu mostrando as cores do óculos, assim, bem fashion. Esse foi o Sai do Muro de hoje.